Meu nome é Maria Luísa Alves Favaretto, nasci em Barra do Tigre, sou natural de lá, sou filha de pai baiano, mãe gaúcha. Eu sou formada em pedagogia, sou formada em história e sou formada em direito também, e sou professora. A minha infância lá em Barra do Tigre foi muito boa. A gente convivia com os nossos avós, que a minha mãe era separada, então ela trabalhava na cidade. E nós, então, a gente vivia com os nossos avós e estudava de manhã, à tarde ficava em casa. E assim a gente viveu a nossa infância, brincava muito. Meus pais eram negros, né? Os dois são falecidos hoje. Meu pai é baiano e a minha mãe é gaúcha, né? Então foi uma infância tranquila, muito tranquila. A gente brincava de coisas que hoje as crianças já não brincam mais, mas que foi muito gostosa. Na minha escola lá em Barra do Tigre, tinha poucas pessoas negras na época, né? E eu era a única da minha turma, mas a gente tinha uma convivência muito legal com todas as crianças, a gente não tinha problema nenhum, brincava junto e era bem tranquilo. Uma merenda maravilhosa e os professores também. Depois que a gente veio para Concórdia, então que eu fiz até o 4º ano lá em Barra do Tigre, a gente passou a morar com a mãe, que então era viúva, e ela passou a trabalhar, lavava roupa para fora, era uma coisa bem sofrida, e a gente estudava. Eu estudei no Deodoro e depois passei a estudar no Colégio São José. A minha adolescência foi bem tranquila também, não tive maiores problemas assim que possa estar relatando, foram anos bem tranquilos, tanto a infância quanto a adolescência. Quando eu estudei no Colégio São José, a gente ia no ensino médio, eu tinha muita vergonha do meu cabelo, eu vivia de lenço na cabeça. Mas daí depois eu percebi que eu tinha uma colega branca que ela também vivia de lenço. Então eu passei a analisar. Pô, eu uso lenço por causa do meu cabelo, que é ruim. E ela usa por quê? Ela usava por causa da poeira, para não ir no cabelo dela. E ela ia na mesma sala que eu, e a gente, até hoje, quando eu a vejo, a gente ri dessa situação. Eu usava o lenço por causa do meu cabelo, e ela usava o lenço por causa da poeira no cabelo dela. A gente gostava muito dos professores, né, dos avós, dos nossos parentes, e músicos, a gente ouvia música gaúcha, e não tinha acesso também. Cinema, eu nunca fui no cinema quando adolescente. A gente ia na missa, ia para casa, porque na época eu não podia sair sozinha, né? Então assim, ouvia as músicas que era da época, mas não tínhamos ídolos, mesmo os professores. Eu sempre me percebi negra. A gente não tinha assim uma discriminação contra brancos. A gente convivia, porque nós éramos uma família negra, mas não tínhamos aquele problema assim de você é negro, não vai brincar conosco, não vai... Em casa, meus avós nunca falaram você é negro, eles são brancos, nunca. Nós éramos pessoas. O racismo que a gente sofria era de alguns parentes, algumas tias, que diziam, você não pode namorar um rapaz branco, porque não fica legal um negro casar com um branco. Eu ouvia da família. Né? Da minha mãe não, porque a minha mãe era uma cabeça bem aberta, mas eu ouvia assim da família mesmo. Tanto que eu tenho 3 tias que são solteiras até hoje e que elas não casaram porque os avós não deixavam casar com pessoas brancas. O meu marido é branco, o meu marido é italiano. Então assim, ele sempre disse que gostou de namoradas negras, né? Mas a família dele nunca foi contra, a minha família também não. Eu nunca namorei negro. Nunca namorei negro. Claro que a gente já teve oportunidade, mas não namorei negro. Não sei porquê. Eu acho que é porque os opostos se atraem, né? Eu nunca percebi uma mulher diferente por eu ter o meu marido branco. Não tenho esse problema, tenho 4 filhos, né? E eles são casados com meninas brancas também, né? Mas assim, a gente nunca teve esse problema. A sociedade vai olhar do jeito que deve olhar, vai ter que aceitar, entendeu? Gostando ou não, as famílias vão ter que aceitar sim.
porque eu vejo na comunidade onde eu moro, eu sou a única pessoa negra lá. Claro que agora tem as granjas, né, por lá, então vem mais pessoas de outras cidades negras também, mas não tem um olhar diferenciado, porque eu dei aula lá em Tiradentes durante 12 anos e nas outras comunidades também, que a gente sempre acha que nas comunidades pequenas eles vão ter um olhar diferenciado, mas assim, não tive maiores problemas. Quando eu comecei a trabalhar, eu me formei, então... Eu primeiro comecei a trabalhar, depois disseram que eu tinha que estar formada, porque às vezes faltava professor e não tinha ninguém. Então, ó, tem uma vaga lá. Mas daí, assim, eu comecei a pensar, mas eu vou trabalhar e não vou estar formada? Daí eu comecei a trabalhar, depois eu fui fazer o curso, né? E depois terminei, depois fui fazer outro e depois outro. E agora estou fazendo outro. Então, assim, as oportunidades vêm, se abre o mercado e você tem que estar de acordo com o mercado. Depois fiz o concurso, o primeiro e o segundo, e passei nos dois, já me aposentei de um, agora tenho outro também em vias de fato para me aposentar. Eu estudei, eu sou capaz, então assim, eu não tenho que desmerecer a minha pessoa por eu ser negra, e não acho direito que alguém diga alguma coisa ou faça algum ato que desmereça a minha pessoa por eu ser de uma outra cor. Então eu estudei tanto quanto e agora estou fazendo teologia, que é uma coisa que eu sempre quis também, mas assim, porque eu quero. Em 2020, depois de tantos anos, eu vejo que a representação negra e de mulher também, tem os grupos aí que estão lutando pelos nossos direitos. A gente sempre pensa que essa mulher é metida, eu não sei o quê. Não, ela tem que ir atrás dos direitos dela. Ela, por ser negra, principalmente por ser negra, eu vejo que agora eu tenho maquiagem para o meu tom de pele, eu tenho um produto para o meu cabelo, eu não preciso alisar meu cabelo para ser bonita diante das pessoas, eu posso ser eu mesma, com meu lábio grande, que quando eu era criança eu tinha vergonha dos meus lábios e do meu nariz porque era grande, e olhando assim, depois com o tempo fui aceitando, né, que você tem que se aceitar, né? Então assim, eu sou negra, deixa eu usar meu cabelo assim, eu não preciso alisar meu cabelo. Eu me vejo representada assim. A Maju Coutinho, a jornalista, que mulher linda, maravilhosa, e está num horário nobre da televisão brasileira. Então isso me deixa muito feliz, né? Aqui na nossa cidade não temos assim vereadores negros, que eu fui candidata também, mas ainda o povo acha que a gente não teria talvez condições ou faltou um pouco mais de empenho, mas eu acho que nós temos o direito sim. E daqui a pouco, olha, nos Estados Unidos teve o Obama, né, uma pessoa assim de, meu Deus, era um excelente presidente, e os outros também que foram, né, mas assim, a gente tem que lutar pelos nossos lugares ao sol. Temos sim, temos todos os direitos. Agora que tem bastante haitianos por aí, agora tem os venezuelanos por aí, então assim, a nossa cidade está bem diversa, né? Isso me alegra muito. Ser negro no Brasil é complicado, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque a gente somos pessoas. Então, assim, as favelas, atualmente tem brancos e negros, mas atualmente era morada de negro, e não é. O samba era só de negro, ou o vatapá, ou essas comidas eram só de negro. Não, a feijoada foi criada pelos escravos, mas atualmente é uma coisa incorporada no nosso dia a dia, né? Então, é difícil? Tem as suas complicações? Tem, mas a gente tem que achar o nosso lugar. Quando nas escolas eles perguntam, no início do ano, para você dizer sua cor, eu já vi pessoas negras dizer que eram brancos. Como que eu vou dizer para ele, é mentira? Não, ele se vê como branco. Então, isso está errado. Eu sou negra, a minha cor é preta, porque se a gente vai olhar para a história, quem veio para cá colonizar Concórdia? Quem são realmente essas pessoas? Vieram da onde?
A verdade, vieram para branquear o Brasil e vieram também aqui para Concórdia. Então, assim, fomos trazidos como escravos, mas temos o direito de ser livres tanto quanto os outros. Diante de tudo isso que eu falei, pessoal, eu tenho que dizer uma coisa. É muito importante você ter o empoderamento de ser negro numa cidade basicamente branca. Então, a nossa cultura, tudo que diz respeito à nossa etnia, ela tem que ser valorizada. E eu me sinto muito bem representada. Eu sou negra. Então, assim, Maria Luísa, eu gosto muito de você por isso, não gosto de você por isso. Não, porque eu falo a verdade, porque a gente tem que brigar pelos nossos direitos, porque a gente tem que falar o que não está certo, o que nos magoa, o que nos irrita. Então, assim, sou negra, sim, com muito orgulho. E me sinto muito bem morando na cidade de Brancos, certo? Sempre bem tratada. E se tivesse alguma coisa que não estaria de acordo, a minha mãe era assim. Então, assim, a gente tem a quem puxar, né, geralmente. Eu moro há bem mais. Eu moro há muito tempo em Concórdia. Então, assim, a Semana da Consciência Negra, para nós aqui em Concórdia, ela tem um diferencial bastante importante. Porque logo no começo a gente via assim, mas meu Deus, uma semana de histórias, de lazer para o negro, de palestras, para quê? Para que as pessoas precisam saber disso? Para saber a nossa história realmente como foi e como está sendo. Então é importante, se não quer uma semana inteira, mas alguns dias. Aqui, ano passado, a gente veio assistir um maravilhoso teatro aqui também. Então, assim, tem muita gente boa que é capaz de fazer o bem para a nossa cidade. Não interessa a etnia, mas que o negro também sinta-se inserido aqui dentro. E a Semana de Consciência Negra é um momento da gente trazer a parte da história que o povo não conhece. Que às vezes o povo só acha que quem fez o Brasil, quem fez as melhorias foi o branco. E na verdade não. Nós estamos vendo aí o pessoal que veio de fora para trabalhar na BRF, uma empresa da nossa cidade e que precisa de funcionários, mas que nem sempre aqui se encontra. Então estamos trazendo pessoas aqui de tão longe para contribuir com a nossa economia e para contribuir também com a nossa sociedade, para, quem sabe, mudar um pouquinho, né, os conceitos e os preconceitos.